O episódio 1144 foi um marco na história de One Piece, dito por muitos como o episódio de maior orçamento e tempo investidos, apesar de a gente não ter confirmação oficial sobre isso. Mas a verdade é que para alguns foi muito controverso, com adições e mudanças em relação ao mangá, que eu vou explicar através das comparações com o capítulo 1110 de One Piece, que foi adaptado nesse episódio. Então, como sempre, quando o assunto é anime de One Piece, vamos ter polêmica. Uma animação incrível como é prometida sempre que Vincent Chansard está envolvido e muitos outros pontos para comentar. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéus de Palha e dessa vez eu trago para vocês o review do episódio 1144 de One Piece. Eu espero que você aí goste, tá? Deixa aquele like que ajuda pra caramba, embarque nessa tripulação com a gente, se inscreve nesse canal, beleza? Então agora, simbora para esse vídeo. Tudo começa com a sumonação dos Gorosei que dá título ao episódio, o pior pesadelo de todos. A expressão de sua chegada, os raios negros encobrindo a Egghead já são o prenúncio, a promessa de um episódio fantástico. E em meio ao caos que se faz presente, a gente tem um tratamento muito legal com a investida dos gigantes de Elbaf. Flechas voam em direção aos navios da marinha e um feioso que parece uma mistura perfeita do Oimo com o Kashi os invade. Enquanto Dory e Brog avançam pela ilha em direção ao palco principal, tão assustadores quanto os pesadelos que vão surgir na ilha. Durante esse episódio, a gente vai ter recorrente a ideia de dimensão, de como uma proporção colossal pode ser traduzida em expressividade, e isso vai ter um peso muito interessante no final. Dito isso, gostei dessa roupagem mais pesada para eles, mais obscura. Os caras são mundialmente conhecidos como guerreiros malignos malvados de Elbaf e estão partindo num confronto mortal contra verdadeiros demônios. Então essa seriedade e até severidade por parte de Dory e Brog foram um toque que eu curti bastante. A sequência nos traz o confronto entre Jay Garcia e Luffy, enquanto novas 4 invocações vão surgindo na arena de batalha. É incrível como o Luffy desse episódio é plástico, é expressivo, é quinta marcha, é Nika. Muito legal também a gente ver Marejoa de noite, não é nada habitual ela ser apresentada dessa forma e traz uma atmosfera completamente diferente para a região que é tão clara, límpida e supostamente pura, mas que esconde trevas em seu âmago. O ambiente, mergulhado em noite, parece mais realista com o que surge dali, os maiores pesadelos desse mundo. A transmissão do Vegapunk sozinha ecoando pelo salão dos Gorosei é uma forma de mostrar o peso que vai ser contado. Uma mensagem capaz de esvaziar o topo do mundo e demandar a presença das maiores autoridades desse planeta. E meus queridos, é aqui que o espetáculo começa. Enquanto Shaq e Vegapunk conversam sobre o incrível Vega Café, as trevas engolem Egghead e os Gorosei se fazem presentes. A sequência é até um pouco confusa com tanta informação que é jogada pra nós, mas eu gostei disso, tá? Eu acho que a bagunça na tela combina com a sujeira que é a presença caótica dos Gorosei. A trilha sonora casou muito bem com a cena e o contraste do Luffy brincalhão com as figuras, cara, mortais que se apresentam foi muito One Piece. O que eu gostei demais foi como eles conseguiram combinar a personalidade biruta do Luffy na forma Nika sem tirar a tensão e o peso do que estava acontecendo, né? É um questionamento válido feito por muita gente, mas a condução desse episódio prova por A mais B que é possível manter o terror de um momento e a liberdade dele. Esse take do Luffy fechando os olhos, trazendo uma pequena luz de esperança em meio a essa escuridão, foi requinte de qualidade. Após essa breve exposição do sol, somos mergulhados e engolidos novamente na escuridão conforme os Gorosei vão sendo apresentados, seja através da face de Nazujuro, da sombra de Topman Mercury, das garras colossais de Marcus Mars, que inclusive é um dos momentos mais simples que a gente tem nesse capítulo, mas que eu gostei muito porque conseguiu traduzir perfeitamente a estatura, a grandeza dos Gorosei. O Luffy perto daquela garra, cara,
tá muito apequenado, e é algo que a gente vai ver com recorrência dentro desse capítulo, para no final, meus queridos, ele brilhar como o sol. E por fim, temos também a silhueta de Shepard Júpiter, rabiscada, irregular, turbulenta como a sua presença. O segmento da apresentação permanece através de takes ousados, as patas do Feng Shi vistas por baixo, o corpo colossal do Sandworm se esticando, as garras de Tsumadê se aproximando e, por fim, uma visão por dentro das costelas do Bakotsu, um posicionamento de câmera muito peculiar e que funcionou bem demais. O recuo do Luffy, pequenos passos para trás, ajuda muito na ideia de presença esmagadora dos anciões, conforme suas sombras ocultam o brilho de Nika. E por fim, temos a apresentação formal de cada Gorosei revelando suas habilidades. Número 1. Sand Shepard Júpiter, Sandworm. Número 2. Sant Itambaron V Nazujuro, Bakotsu. Número 3. Sun Topman Workuri, Feng Shi. Número 4, Saint Marcus Mars e Tsumadê. Número 5, e já conhecíamos, Saint J. Garcia Saturno, Gyuki. E antes de a gente chegar no painel lendário tão aguardado pelos fãs de One Piece, temos uma cena onde a música épica vai encaminhando para o auge e todos os Gorosei tentam esmagar o Luffy de alguma forma, mas ele vai quicando, desviando para lá e para cá, até finalmente se colocar de frente para os 5 anciões. E nesse momento, ele não recua mais. O Deus do Sol mostra seriedade e salta em preparação para o combate inevitável contra as maiores autoridades do governo mundial. O título surge na tela como uma assinatura para a cena. Tão apresentados os monstros, as bestas sagradas de Imu-sama. Esse é um momento que marca One Piece para sempre. A revelação dos Gorosei. A partir desse ponto, eles já começam a adicionar algo que não tem no mangá e, a meu ver, não tinha necessidade e não me parece corresponder a algo que de fato ocorreria. O Luffy entra na sua forma gigante, talvez para se equiparar em amplitude e em imensidão aos Gorosei, mas acaba pressionado pelo haki do Jay Garcia a ponto de se curvar, cair de joelhos e ser esmagado, trazendo-o assim de volta para a sua forma comum. Na minha cabeça, isso não faz muito sentido. Essa forma aí do Luffy esmagadão tá engraçada, mas vocês concordam que com o nível de haki dele, principalmente na 5ª marcha, cara, que exala essa energia, ele tomar uma pressão dessa só do Jay Garcia Saturno é meio irreal, me causou uma estranheza. Então, como eu tô fazendo uma análise crítica do episódio, né, eu acho justo levantar os pontos que mais e menos me agradaram, por mais que num todo tenha sido excelente. Até porque a sequência é fiel, forte e arrebatadora. Nazujuro não perde tempo e parte para sua investida a fim de desativar todos os pacifistas que passaram a ser controlados por Bonnie. E se a adição anterior foi meio estranha, essa agora foi um acerto gritante. O Bakotsu varando Luffy numa dimensão absurda enquanto raios explodem com sua passagem na velocidade da luz foi simplesmente cinema. Nesse caos, o Luffy acaba se tornando um pequeno foco em meio aos monstros titânicos. As cores, arrancado, relinchar, a transformação em modo híbrido, a precisão no corte, o sumir e aparecer. Toda a investida do Nazujuro incapacitando os pacifistas é cinema e mostra o grau de periculosidade que os Gorosei representam. E para não ficar para trás, Marcus Mars sobe aos céus em busca do transmissor e, pelo amor de Deus, as asas batendo, o peso do vento, o guinchar e a estatura colossal sobrevoando o Sanji. Que animação boa, cara, e que trabalho bem feito para mostrar a dimensão dos Gorosei, não só em tamanho, mas em presença. O tabuleiro de Egghead reverteu, foi dominado, o cenário caótico. É de tensão absoluta. Por isso seguimos com Sanji alertando a Nami e o Chapéu de Palha para irem embora, mas a navegadora ainda aguarda a chegada de Lilith e Brook, que inclusive é um momento de pausa no episódio, né? O nível da animação dá uma estabilizada, o ritmo se acalma e a gente tem o terreno sendo preparado para o seu fechamento. Destaque aí também para o Sop, né, que salvou o dia, e a bunda do Brook, se é que ele tem bunda, usando seus recursos para parar o Sunny.
Também foi legal ver, né, esse breve estilo de animação aí mais rabiscada, como se fosse colorido com giz do momento do Usopp. Mas aqui, voltamos ao confronto principal da ilha, onde vão ter alterações consideráveis em relação ao mangá. E aí você me diz nos comentários o que você achou dessas alterações. Jay Garcia parte pra cima e Luffy desvia de tudo. A sequência é plástica como a Gomu Gomu no Mi. E o Luffy se safa. Agora temos uma pequena alteração em relação ao original. Jupiter tenta engolir o garoto que esquiva. Lá no capítulo 1110, o Sandworm simplesmente mergulha no chão sem tentar atacar o Luffy. Mas a sequência se dá como no mangá, o Jupiter engolindo o Luffy de baixo pra cima. Agora, de novo, diferente do mangá, o Luffy escapa uma primeira vez para depois ser engolido outra vez definitivamente para acontecer o fechamento do capítulo. Mas essa tentativa de primeiro ataque e essa primeira engolida, elas não existem no mangá. Bom, no caso não tem duas engolidas no mangá, tem só uma e é definitiva. Enquanto isso, temos Nasujuro seguindo seu avanço, Marcus Mars adentrando o domo da Labo Phase como um Ho-Oh Shine lendário, dando um Flare Blitz e somos jogados ao confronto entre Roronoa e Rob Lucci. Enquanto o nosso querido Sanji come migalhas nas mãos da Toei Animation, é apagado de quadros, é feito de cachorrinho, pede ajuda pra Nami quando ele no mangá era o salvador, o nosso querido Zoro tá simplesmente no pique Super Saiyajin. Será que a Toei tem os seus favoritos? Será que o dublador do Sanji fez o que fez com a mulher do diretor da Toei? Uma coisa que é certa, tá? Os caras mandaram demais nessa luta do Zoro contra o Lucci. Tem que extrapolar mesmo quando o assunto é combate. Tem que extrapolar porque nesses momentos vale muito a pena. Zoro contra King e Sanji vs Queen são incríveis por irem além na expressividade, por exceder o que se espera num combate dentro dos termos de One Piece. Só que, né, tem que fazer isso com todos os personagens. Apesar da velocidade do combate, deu pra entender bem o que estava acontecendo, mas não exatamente tudo, porque teve um momento que eu fiquei meio aquele meme do John Travolta, porque, mano, talvez você tenha ficado assim também. Mas antes de chegar lá, decisão excelente de colocar a mera presença dos Gorosei influenciando o combate. O Zoro e o Lucci reagindo ao haki deles enquanto trocam golpes foi uma maneira incrível de mostrar que o conflito maior não tá entre esses dois, que mesmo que esse combate seja descomunal e incrível, há uma presença avassaladora assolando a ilha. É depois do segundo choque entre eles que o John Travolta finalmente aparece. A Emma voa das mãos do Zoro após o contato, brilha no céu ao voar e o combate continua numa frequência insana. Cadê o John Travolta? Calma. Raios verdes e amarelo cruzam os céus de Egghead e a movimentação é espetacular. E é o que eu falei, cara, extrapola na porradaria esse momento aqui, mano. Tu sabe que tá rolando, tu sabe que a trocação tá insana, tá sinistro, absolutamente espetacular. Só que nossos meros olhos não são capazes de acompanhar, então são só traços ali, ó, pim, batendo ali a cada som de choque de lâminas e garras, o hype se eleva. Mas mesmo envolto nessa luta frenética, o Zoro consegue ouvir as vozes ao seu redor e escuta o combustível para a resolução do combate. O Sanji chamando ele de peso morto, cara. Essa foi engraçada. Os caras pausaram a música épica que tava tocando e o Zoro fica consumido ali pelo ódio, tem a pausa ali, até a animação muda um pouco para dar um tom cômico e é espetacular. E aí o Zoro tá pronto pro seu último ataque. E aqui que ué, John Travolta? A Emma tinha voado das mãos dele há uns 5 minutos atrás. Ele ficou lutando esse tempo inteiro só com 2 espadas, dá pra ver ali, e do nada ele lança um estilo de 3 espadas, e aí surge a Emma na mão dele. Aí eu pensei que... No mangá é muito rápido, a Emma voa das mãos do Zoro segundos antes do ataque final, em que ele pega ela no ar e derrota o Rob Lucci. Ele escuta, né, o Sanji parte pra cima, pega ela e finaliza o combate. No anime, o Lucci vem com um Shigan Madara insano, estilo Star Platinum, o Zoro desvia de todos os golpes, formando uma aura absurda no movimento certamente acompanhado de haki da observação sinistro, e também é assim no mangá. Beleza, só que o que importa agora é o seguinte, o Zoro esquiva de tudo e de repente surge na mão dele a Emma empunhada. O que muita gente não viu é o seguinte,
a gente tem esse take de uma pizza voando, uma pizza Kizaru Gorlami, uma pizza Jay Garcia Buongiorno, que na realidade é a Emma girando para um lado, girando para o outro e pousando nas mãos do Zoro. E aqui é engraçado, apesar da espada ter voado por 2 minutos e 37 segundos, eu contei, e o retorno dela não ter ficado tão claro, essa cena é um estouro, pô. É o estouro do balão. O Rob Lute partindo pra cima com o Shigama Madara é maravilhoso. A animação ali tá extremamente frenética. A esquiva do Zoro, mano, que farmação. Fiz aura negativa aqui agora, né? Mas a farmação do Zoro desviando de tudo, é simplesmente incrível. E o auge é o ataque, tomando um impulso como se fosse um foguete partindo pra cima, atravessando o seu inimigo e se consagrando o vitorioso. A animação no combate de One Piece, meus queridos, é pra ser assim. E aí, a gente parte pro final do episódio com o Luffy escapando de dentro do Jupiter, como eu havia mencionado. Alan, tira da tela. Mano, tira isso da tela, Alan. Vai dar restrição de mais 18 nesse vídeo. Tira isso da tela, por favor, cara. Pô, o cara tá parecendo até um... Agora, galera, me desculpem e perdoem o palavreado, tá? Mas o design do Jupiter ficou... demais. O avanço dos Gorosei continua a toda, com Jay Garcia e Topman Warkuri partindo pra cima de Luffy numa investida coordenada, que culmina numa cabeçada dura pra caramba que não existe no mangá, deixando o Luffy tonto e o jogando pra dentro de Jupiter. É dessa forma que ele é pego pelo Gorosei minhocão. Luffy tá desesperado, mas seus amigos Dory e Brog chegam no combate, avistando um rosto conhecido, que não combina com a escuridão daquele local. A corrida deles em direção aos Gorosei é animal, pesada, com movimentos muito claros, fazendo um belíssimo combo que não existe no mangá. Eles pegam ali o Jay Garcia e o Topman Warkuri e batem um no outro. Isso não é canônico, até porque o Topman Warkuri é absolutamente insano demais, um monstro monstruoso, sagrado absoluto. Mas o que importa é que agora eles seguem pro canônico ao empunhar machado e espada, Taiyo no Ko. Com suas lâminas refletindo o brilho do sol, tal como o Nika, Dory e Brog performam um ataque que projeta o arco-íris e decapita um Sandworm, libertando o deus da libertação de sua prisão e concluindo esse episódio espetacular. Em um cenário onde dimensão e expressividade foram o tema central de todo o episódio, casa perfeitamente bem uma conclusão onde quem sobressaia a todos no final sejam exatamente os gigantes. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, não esquece do like, se inscrever no canal também se não é inscrito. É isso, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo, tá bom? Então, meus queridos, tamo junto, é nóis e valeu!